Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de língua portuguesa da EJA. Hoje estaremos vendo um pouco mais sobre linguagem. Linguagem, gente, vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto? Linguagem. A linguagem é o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros meios. Então, eu me comunico através da fala, da escrita ou outro meio. Eu tenho até comunicação de linguagem corporal, como eu estou me portando, como está meu corpo. Às vezes, só de olhar de longe uma pessoa, a gente vê que a pessoa está triste, não é mesmo? Cabisbaixa, sem vontade de andar, sem vontade de fazer nada. Então, eu tenho vários outros meios de linguagem, não só o escrito e a fala. Vamos conhecer um pouco mais? Como surgiu a linguagem? Como será que surgiu a linguagem na forma que nós conhecemos hoje? Será que ela já era assim? Será que ela já surgiu assim? Vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto? Os primeiros sinais foram as gravaturas rupestres, as quais mostram cenas de caça, por exemplo. São esses exemplos aqui, né? São aqueles desenhos que temos em cavernas, em pedras. Era esse meio de linguagem que os nossos antepassados, né, os homens da caverna, utilizavam. Depois veio a fala e a escrita. É disso que se trata a comunicação e a linguagem. É a evolução nas formas do tipo de comunicação e do meio da linguagem. Então, a linguagem nada mais é do que a evolução da forma que nós nos comunicamos, não é isso? Nós vimos que primeiro vieram os desenhos, né? Lá nas cavernas, nas pedras, os homens se comunicavam através de desenhos. Geralmente eram desenhos de caça. Depois veio a fala, propriamente dito, a fala. Ela era desse jeito que nós falamos hoje? Não, com certeza não. Era muito diferente e ela foi evoluindo. Posteriormente veio a escrita e assim evoluímos todos os dias. A linguagem propriamente dita só teria começado quando as ideias dos homens começaram a se estender e a multiplicar-se, e se estabeleceu entre elas uma comunicação mais íntima. Então, a grosso modo, a partir do momento que o homem começou a pensar mais amplamente, né, no sentido pensar mesmo, de ter ideias, de fazer coisas, aí foi surgindo a linguagem e ela foi ficando mais parecida com a forma usual hoje do nosso dia a dia. Ela foi evoluindo e hoje nós temos essa linguagem oral, né, a qual falamos. Nós vamos agora que nós já conhecemos um pouquinho mais sobre a linguagem, de como surgiu, nós vamos conhecer a linguagem formal e a linguagem informal, ok? Bom, a linguagem formal, também chamada de linguagem culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia da palavra. Como assim nas normas gramaticais? Em escrever a palavra corretamente, usar corretamente os acentos, né? As vírgulas, os pontos em geral. Então, as normas gramaticais é usada para uma conversação mais culta, né? Uma conversação mais formal, não é isso? E a linguagem informal ou linguagem coloquial representa a linguagem cotidiana. Trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista, despreocupada com as normas. É a forma com que eu converso no meu dia a dia mesmo. Por que linguagem regionalista? Cada região tem um meio de falar determinada coisa. Um exemplo muito conhecido é a mandioca. Aqui nós falamos mandioca, vamos comer mandioca. Em outro lugar nós temos macaxeira, aipim, é a mesma mandioca, tudo é mandioca, macaxeira, aipim, mandioca, tudo é a mesma coisa, só que muda de região para região.
E assim como a macaxeira e o aipim, nós temos várias outras palavrinhas que mudam pela região. Então, a forma informal de falar é a forma que a gente usa no nosso dia a dia mesmo. E essa forma varia de região para região, né? Alguns puxam mais o R, outros falam mais né, uai, assim como aqui na nossa região. Falamos muito né, uai e por aí vai. Então, muda de região para região, ok? Na linguagem informal, quando nós usamos mais a linguagem informal? Eu citei aqui 3 exemplos, tá? Mas são bem mais que isso. A linguagem informal nós usamos em reuniões de trabalho, né? Reuniões que a gente precisa falar um pouco mais, ter uma fala um pouco mais culta, um pouco mais coesa, uma fala mais centrada. Geralmente nós usamos a linguagem formal. Usamos em entrevistas de emprego, né? A linguagem formal. Usamos em escritas de documentos. Sim, para eu redigir um documento, para eu escrever um documento, eu tenho que usar a linguagem mais culta possível, para que quem esteja lendo esse documento tenha o entendimento mais claro possível. Se eu escrever muito coloquial, muito regional, pode ser que ao ler a pessoa não compreenda, porque ali eu vou usar alguns vícios de linguagem, algumas palavras que talvez essa pessoa não conheça. Então, toda vez que eu for redigir um documento, eu devo usar a linguagem formal. A linguagem informal, ela é usada em conversação do dia a dia, né? No nosso dia a dia mesmo, ali quando conversamos com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos parentes, nós usamos ali aquela linguagem do dia a dia, a linguagem informal. Em confraternizações e em ambientes familiares. Porque ali, independente da forma que eu esteja falando, que eu esteja empregando, sem as normas gramaticais, a pessoa vai entender o que eu estou falando para ela. Porque ela já tem acesso ao meu cotidiano, né? Acesso ao meu dia a dia, então ela vai entender ali a mensagem que eu quero passar para ela, ok? Entendemos um pouquinho mais sobre linguagem formal e informal? Vamos seguindo? Aqui eu trouxe um desenhozinho de uma charge muito interessante para falar para vocês de linguagem formal e informal. Aqui nós temos uma entrevista de emprego, onde esse daqui é o entrevistador, né, quem está oferecendo a vaga do emprego, e essa é a entrevistada que está querendo preencher a vaga que ele está ofertando. E aí, ela fala para ele, falo fluente, né? Falo fluente, muito bem, falo sempre. Inglês, espanhol, russo, italiano e alemão. Então, ela fala sempre inglês, espanhol, francês, italiano, russo e alemão. E ele pergunta para ela, e o português? Será que o português ela fala? Aí ela responde, aí vareia. Será que ela pronuncia bem o português? Será que ela fala bem o português? Acho que aqui ela usou a linguagem informal, né? Que não deve ser empregada para esse tipo de situação. Os tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, que é a oral, a falada. Nós temos a linguagem não verbal. E nós temos a linguagem mista. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas? A linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada, linguagem falada, é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Eu me comunico pela linguagem verbal ou verbalizando, falando alguma coisa ou escrevendo alguma coisa. Nessa imagem aqui, eu trouxe para vocês um modelo de imagem da linguagem verbal. Nessa imagem, nós temos um círculo grande vermelho, né? Geralmente, o que o vermelho me indica? O vermelho me indica proibição, me indica perigo, me indica pare, né? Para determinada situação. E aqui está escrito, é proibido fumar nesse local.
Então, eu tenho aqui na linguagem verbal um aviso verbalizando, escrito, né, o que não pode fazer naquele local. É proibido fumar nesse local. Então, a linguagem verbal nada mais é do que falar ou escrever. A linguagem não verbal. A linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetiva, por exemplo. O que esse signo, dentro aqui desse contexto, está querendo dizer? Querendo dizer imagem, alguma letra, alguma coisa assim. Então, signo aqui está se referindo à imagem. Então, na linguagem não verbal, eu não tenho nada escrito. Eu não tenho nenhuma fala, eu não tenho nenhuma escrita, né? Eu só tenho uma imagem, eu só tenho um signo. O que será que essa imagem está me passando? O que será que essa imagem está querendo me falar? Novamente, eu tenho um círculo vermelho. Como eu disse no anterior, o vermelho me significa atenção, né? Uma proibição, um pare. Eu tenho um círculo vermelho cortado ao meio com o símbolo de um cigarro. O que vocês acham? Qual é a mensagem que esse signo está me passando? A mensagem que esse signo está me passando é que aqui eu não devo fumar, né? Então, que aqui é proibido fumar. Só que tem alguma coisa escrita? Não, não tem nada escrito, só tem a imagem. Essa é a linguagem não verbal. Eu não tenho escrita, eu só terei o signo, né? No caso, a imagem do que eu posso fazer ou não fazer e de como entender. Eu entendo através do signo. Eu tenho a linguagem mista. Como é a linguagem mista? Dizemos que a linguagem é mista quando há o uso simultâneo, conjunto, os dois ao mesmo tempo, da linguagem verbal e da não verbal para a construção de uma mensagem. Então, quando eu tenho o uso das duas linguagens, da linguagem verbal e da não verbal, para passar uma mensagem, né, para alguém ou de algum tipo, eu falo que é uma linguagem mista, que eu tenho a linguagem verbal e a não verbal junta, usada simultaneamente, que vimos aqui nessa imagem, né? Aqui, novamente, eu tenho a imagem vermelha, né? Riscada ao meio, e ainda eu tenho escrito aqui embaixo, proibido fumar. Então, aqui, onde eu tenho o signo, a imagem e a escrita, eu uso como linguagem mista, que é a verbal e a não verbal juntas. Então, as duas juntas é a linguagem mista. Eu trouxe aqui outro modelo para que a gente possa entender melhor. Aqui eu tenho não fume, aqui eu tenho um signo, né? Um círculo cortado ao meio com o símbolo de um cigarro. E aqui eu tenho um símbolo cortado ao meio com o símbolo de um cigarro e ainda escrito não fume. Então, aqui eu tenho as três linguagens representadas por signo. Essa daqui, pelo que nós vimos, qual é esse tipo de linguagem aqui? Onde eu tenho a escrita. É a linguagem verbal, não é isso? Onde está expressando escrito ou falado a mensagem que eu quero passar. Então, esse primeiro aqui, onde está escrito não fume, eu tenho a linguagem verbal. Na segunda imagem, ou signo, onde eu tenho a imagem cortada ao meio, no vermelho, eu não tenho nada escrito, eu só tenho o signo, só a imagem. Então, eu tenho aqui a linguagem não verbal. E por último, eu tenho o signo, né, a imagem, mais a escrita do não fume. Então, eu tenho a linguagem mista, linguagem verbal, linguagem não verbal e, por último, a linguagem mista, certo? Conseguimos compreender um pouco mais sobre as três linguagens? Vamos seguindo? Bom, eu trouxe também outro exemplo para vocês.
né? Esse daqui já mais voltado para as placas de trânsito, né? Que conseguimos fixar melhor, entender melhor, porque fazem parte do nosso dia a dia, parte do nosso cotidiano, né? Nós temos aqui a plaquinha, proibido estacionar. Aqui já está escrito o que eu não posso fazer, né? Eu não tenho nenhum desenho, já está falado, já está verbalizado o que eu não posso fazer. É proibido estacionar. Aqui nós temos a plaquinha, né, com um círculo e dentro o E cortado ao meio. Para quem já fez autoescola aí, para quem dirige, essa plaquinha é de proibido estacionar. Passa a mesma mensagem que a outra, mas não tem nada escrito, não é isso? Então, nós temos aqui a linguagem não verbal. E por último, nós temos a placa de proibido estacionar, que traz o signo, a imagem do proibido estacionar e a escrita. Então, nós temos linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Conseguimos fixar bem sobre as três linguagens? Vamos para uma curiosidade. Será que existem textos não verbais? Será que eu consigo ter textos que não são verbalizados? Textos que não são escritos? Então, melhor perguntando, será que eu consigo ter textos na linguagem não verbal? Será que existe? Vamos ver? Aqui eu tenho um texto não verbal. Aqui eu tenho somente signos, somente imagens. E juntando essas imagens me passam uma mensagem. Eu consigo interpretar essas imagens, não é isso? Então, aqui eu tenho um texto não verbal. Tenho um texto da linguagem não verbal. No primeiro quadrinho, nós vimos aqui a Mônica, né, com uma maletinha de primeiros socorros e o Cebolinha gritando. Ai, ai, com o dedinho para cima. Ai, ai. E aqui, no segundo quadradinho, nós já temos o Cebolinha com o dedinho ainda para cima, mas com uma fitinha na boca. Ele não pode mais gritar, né? Então, aqui ela solucionou o problema dele. Não solucionou o problema dela, né? Ele parou de gritar. Não solucionou o problema dele, que o dedo ainda continua doendo. Então, nós temos aqui um modelo de texto não verbal. Esse texto, ele me passa um entendimento, ele me passa uma mensagem. E mesmo ele não tendo nada escrito, eu consigo fazer a interpretação dele. Eu consigo entender o que ele quer me dizer. Não é isso? Então, existem, sim, textos na linguagem não verbal. Vamos para mais um modelo? Nós temos aqui mais uma imagem. Nós temos uma imagem e com ela nós conseguimos construir um texto não verbal. Aqui nós temos a mãe da Mônica molhando a rua. Parece que está muito calor, não é mesmo, nesse dia? O Cebolinha está atento olhando ela molhar a rua e a Mônica está com uma cara bem fechada olhando para ela. Será que a Mônica está gostando dessa atitude da mãe estar molhando a rua? Eu acho que não, né? Aqui vai contra, né, as regras do meio ambiente, as regras de convivência, pois a água hoje em dia já é uma coisa mais escassa, já é uma coisa que começou a faltar, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então a Mônica deve estar aqui pensando que a mãe dela está gastando água à toa. Para que a mãe dela está molhando a rua, né? Rua não se molha. Então aqui nós temos outro texto não verbal, com a linguagem não verbal. Nós não temos nenhuma escrita, mas nós conseguimos fazer a interpretação, nós conseguimos ver o que essa imagem está nos passando, não é mesmo? Então, vimos dois exemplos de textos não verbais e conseguimos entender que existem sim textos não verbais, ok? Bom, eu trouxe aqui agora para vocês um texto que nós vamos fazer uma atividade desse texto, ok? O primeiro quadrinho, a Mônica chama todos e fala, atenção! O segundo, ela fala, sorria. E o terceiro, olha o passarinho. E aí no quarto, todo mundo tampando a cabeça, né?
Olha o passarinho. O quarto eu não tenho nenhuma escrita, nada escrito, mas ele me passa uma mensagem. Então aqui eu tenho a junção. Eu tenho a linguagem verbal, a linguagem escrita e a linguagem não verbal. Aqui o que eu tenho? Eu tenho então a linguagem mista, a linguagem verbal e a não verbal juntas, né? E eu perguntei ali, ó, que tipo de linguagem foi usada no quadrinho da Mônica? Então aqui nesse quadrinho eu tenho a linguagem mista, que é a junção, o conjunto, as duas juntas, né, da linguagem verbal e a não verbal juntas. Então nós temos a linguagem mista. Trouxe outro exemplo aqui, outra atividade. Aqui nós temos uma imagem, né, do Snoopy. O Snoopy está com sede e quer beber água. Ele está tentando beber água, mas não cai nenhuma gotinha da torneira, ó. Aí ele dá um chute na torneira. E aí então cai muita água, mas não é bem a torneira, né? Aqui começa a chover. Então aqui ele vai conseguir beber a quantidade de água que ele quiser. Aqui nessas imagens eu tenho alguma escrita? Não. Então aqui eu tenho a linguagem não verbal, correto? Não verbal. E eu pergunto, que tipo de linguagem foi usada no quadrinho abaixo? Qual tipo? Foi a linguagem verbal? Foi a linguagem não verbal? Ou foi a linguagem mista? Bom, eu não tenho nada escrito. Então a linguagem verbal não é. E também não é a linguagem mista, porque a linguagem mista eu preciso de signos, né, que são imagens, e de escrita. Aqui eu não tenho nenhuma escrita, então eu já elimino as duas de uma vez só. Eu já elimino a linguagem verbal e a linguagem mista. Então, o que me sobrou aqui? Qual é a minha resposta? Foi usado no quadrinho abaixo a linguagem não verbal. Não é isso? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre linguagem. E agora é com vocês. Em seu caderno, faça um breve relato sobre a linguagem formal e a informal. Vamos relembrar um pouquinho sobre a linguagem formal e a informal? Linguagem formal é aquela onde empregamos todas as regras gramaticais, né? Onde as palavras são usadas todas com acento correto, com pontos, com vírgulas, é aquela linguagem mais culta, propriamente dito. E a linguagem informal é aquela que a gente usa no nosso dia a dia. Então, no seu caderno, você vai fazer um breve relato do seu entendimento sobre as duas linguagens, ok? Bom, por hoje é só. Conto com vocês na próxima aula e agradeço. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Agradeço e espero vocês na próxima aula.